Hospitais, né? São lugares incríveis, cheios de tecnologia de ponta para salvar vidas. Mas e se um dos maiores perigos ali dentro não vier de uma doença super complexa ou de um equipamento sofisticado? E se ele vier de algo que a gente muitas vezes ignora no dia a dia? Pois é, a resposta para essa pergunta está escondida em um lugar que a maioria de nós, olha, nunca associaria a um risco de vida. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Esse risco todo, ele não surge do nada. Ele é o resultado do que a gente pode chamar de tempestade perfeita, sabe? Uma combinação fatal de 3 fatores. Vamos começar a entender o primeiro deles. O primeiro ingrediente dessa tempestade é a infecção hospitalar. E aqui, a palavra mais importante não é gravidade, mas sim resistência. As bactérias que vivem no ambiente de um hospital são as sobreviventes, aquelas que já aprenderam a driblar os antibióticos mais fortes. Elas são, literalmente, super resistentes. E veja bem, a bactéria em si não é necessariamente mais agressiva ou má. O que muda tudo, mas tudo mesmo, é o contexto. A diferença crucial aqui é o paciente. No hospital, a pessoa que pega essa infecção já está com a saúde muito mais debilitada. E essa combinação, essa sim é perigosa. Isso nos leva direto para o segundo fator, a condição do paciente. Como esse esquema mostra, a saúde é como se fosse uma linha contínua. Um paciente em estado crítico já está lá na pontinha, com as defesas naturais do corpo quase no limite, à beira do colapso. O terceiro fator é a nossa própria imunidade. Pensa assim, a gente tem 2 linhas de defesa. A primeira é a geral, tipo os muros do castelo, nossa barreira inicial. A segunda é específica, que é tipo um exército treinado com memória para combater invasores que já conhece. Num paciente crítico, as 2 estão enfraquecidas. E o que derruba essas defesas? Bem, é praticamente uma avalanche de fatores. Tratamentos como quimioterapia, outras infecções agindo ao mesmo tempo, doenças crônicas como diabetes e até coisas como estresse ou a idade muito avançada. Tudo isso vai somando e deixando o corpo totalmente vulnerável. Certo. Então vamos juntar as peças. A gente tem um paciente super vulnerável com as defesas lá embaixo, dentro de um ambiente cheio de bactérias ultra resistentes. O cenário está montado. Agora chegou a hora de revelar onde é que se esconde o grande perigo. A resposta pode até surpreender pela simplicidade. A gente não está falando de um equipamento complexo, nem de um procedimento cirúrgico raro. Estamos falando de algo muito, mas muito mais fundamental. É isso mesmo, a boca. Aquele ambiente que a gente muitas vezes negligencia se transforma em um dos maiores, se não o maior, fator de risco para um paciente em estado crítico. Mas por quê? Como assim a boca? Bom, vários fatores conspiram para isso. A própria hospitalização já seleciona as bactérias mais resistentes ali dentro. Uma higiene que deixa a desejar permite que elas se multipliquem sem controle. Sondas e tubos ressecam a boca, mudando todo o equilíbrio. E se a pessoa já tiver uma doença na gengiva, uma periodontite, por exemplo, ela já tem uma infecção ativa ali. E o pior é que esse problema não fica só na boca. Ele se espalha. Agora, a gente vai ver como que essas bactérias podem lançar verdadeiros ataques sistêmicos que colocam a vida do paciente em risco. E as consequências são gravíssimas. As bactérias da boca podem, por exemplo, cair na corrente sanguínea e ir parar direto no coração, causando uma infecção chamada endocardite. Elas podem ser aspiradas mesmo em quantidades mínimas e causar uma pneumonia hospitalar. E a inflamação crônica na boca está ligada até a doenças como a DPOC. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A placa bacteriana, que a gente às vezes acha que é só uma questão de cárie ou de estética, num paciente crítico, ela vira um verdadeiro ninho de germes perigosos e resistentes a praticamente tudo. E isso nos leva a um número que é sinceramente impressionante. Cuidados básicos de higiene bucal, coisas simples, podem reduzir a chance de uma pessoa ter pneumonia no hospital em até 40%, especialmente em pacientes de UTI. 40%! É um impacto gigantesco para uma intervenção tão fundamental. Então, como é que a gente pode amarrar tudo isso? A verdade é que toda infecção, no fim das contas, obedece a uma equação bem simples, um equilíbrio muito delicado. De um modo geral, uma infecção acontece quando o ataque supera a defesa. É como se fosse uma balança. De um lado, você tem o poder dos micróbios, a quantidade deles e a força deles. Do outro, a capacidade do corpo de se defender. E no paciente crítico é exatamente essa foto da situação na boca. A quantidade de bactérias na placa dental simplesmente explode, enquanto as defesas do corpo, coitadas, estão lá embaixo.
A balança pende e pende de forma perigosa para o lado da infecção. A grande lição que fica aqui é muito direta. No ambiente de cuidados intensivos, cuidar da boca do paciente não é um detalhe, não é um luxo. É uma parte central da estratégia para prevenir complicações graves e para gerenciar um risco que pode ser fatal. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Numa era de tanta tecnologia médica, de tanta sofisticação, talvez alguns dos maiores avanços que a gente possa fazer estejam em redescobrir e aplicar com muito mais rigor os fundamentos mais básicos do cuidado.